uma percepção um pouco dessa maneira assim da vida, né? E aí chega um momento que a galera entra no mercado e eles ficam bitolados assim, porque existe uma inferência muito grande desse estilo de vida de rede social, etc e tal. Então, teve uma época que eu, mano, não usava Instagram. Obrigado. É. E, mano, a época que eu ganhava menos dinheiro, mano, foi uma das épocas mais felizes da minha vida. Mas por quê? A minha rede não de contato, né? Que isso é muito uma parada já de negócio, mas a minha rede social mesmo, de fato, ali da área, era muito boa. Assim, mano, amigo, porra, mãe, família, todo mundo ali. E aquilo me deixava satisfeito, mano. Então, assim, eu vejo que a galera acho que tem que desapegar um pouco dessa visão ali de feed, cacete, porque isso deixa o cara muito bitolado. Muito bitolado, muito bitolado. E ele fica, mano, megalomaníaco. Acho que nada não tá suficiente. Às vezes o cara tem tudo e, pô, fica totalmente infeliz. Isso quebra a cabeça do cara, sabe? Então, aí ele vai recorrer a algumas outras fontes. Ele vai achar que talvez a vida que ele não quer tá pela quantidade de trabalho que ele não executa, e ele começa a se afogar em trabalho, trabalha igual um louco, porque acha que o resultado que ele vai ter do trabalho vai ser o suficiente para ele ver a vida. E aí ele tá num local que ele olha assim e fala, não, mas quando eu estiver ali, eu vou ser feliz. E aí ele chega ali e ele tá fudido, tá ligado? Então assim, mano. E aí ao longo do tempo fui desenvolvendo isso daí, mano. E hoje em dia eu tento ser, apesar de, óbvio, eu tenho os meus desejos pessoais, porém sempre voltando um passo atrás e pensando, tá, cara, da onde tá vindo isso aqui? Sabe, existe um grupo, existe algum modelo que eu esteja influenciando essa minha tomada de decisão, ou o sentimento que eu tô passando ali, porque senão o cara ali só vive a vida, mano, e vai ficando infeliz a vida toda sem saber o motivo. Como tu vê esse cara que. Como tu vê esse cara que tá se comparando com os outros ali? Pô, o cara tá apostando com a Porsche, sei lá, indo pra algum lugar caro e etc. E o cara, pô, às vezes tá em casa meio frustrado, ou às vezes até tá tendo um resultado no mercado, mas tá se comparando com esse que aparentemente tá ganhando muito mais. Como tu vê essa visão de modelo? O que que esse cara ele consegue, entre aspas, consertar ou ajustar para tornar teoricamente a vida um pouco mais feliz, numa visão de até destravar ele a chegar num nível de felicidade que ele tá buscando? Mano, Miguel, particularmente, hoje em dia essas paradas não me pegam mais porque, mano, é muito tudo mentira, mano, na maioria das vezes. Pelo menos, por exemplo, a galera do digital, mano, eu não confio em ninguém, mano. Nada que eu vejo eu acredito, assim. Eu acho que não sei se é por eu ser copywriter, mas eu sou um cara muito cético. Muito cético, é muito difícil acreditar em qualquer coisa assim. Não pelo fato de ser mentira, mas é porque, mano, você não tá do lado da pessoa, sabe? Só se, por exemplo, eu te conheço pessoalmente. Sim. Eu te conheço. Agora, eu sentar do lado de um cara, ele falar um monte de merda ali pra mim, ou eu ver alguma coisa na internet, não acredito em nada, mano. Não acredito em nada do que eu vejo. Porque, mano, você não tem como saber, mano. E aí você vai, pô, quebrar a cabeça, ficar ali infeliz, porque tu tá vendo um outro vivendo uma determinada vida, sendo que, mano, você nem sabe se aquilo é verdade, mano. Não sabe se o cara tá endividado, se aquele carro é dele. Pô, tem nego lá em Alphaville que, mano, aluga carro em quatro. Aluga Porsche em quatro pra ficar usando, porra. Aí o cara fica postando story lá e tu vai ficar quebrando a cabeça. Mano, isso não faz sentido, não. Não faz sentido nenhum isso pra mim. E é aquilo, por que que você precisa disso? É, porque no fundo o Eu ser acho que é humano ele essa tem essa pergunta que você tem visão que de fazer, querer mano. impressionar os outros, né, Peru? Então, assim, às vezes ele tá dividindo em quadro ali a pessoa, no final ela não sabe dessa informação, mas ao mesmo tempo, pros seguidores dele, ele tá dirigindo a Porsche, tipo, a Porsche é dele, teoricamente. Às vezes até faz uma porrada de gravação pra poder postar em meses, ao longo de meses, pra realmente a pessoa achar que ele ainda tá com aquele Porsche, mas na verdade foi gravado num curto período de tempo. Tipo assim, eu entendo que isso é uma coisa que às vezes é necessária pra pessoa, por exemplo, porque a gente sabe que às vezes o público do que o cara quer atrair, ele só liga pra isso. Então, às vezes, é o meio que o cara vai ter de atrair um público ali, beleza. O game é o game. Você não culpa o game, não culpa o jogador. Mas Miguel, eu não me compra, mano. É uma ideia que não me compra. Entendeu? Eu, particularmente. Mas por quê? Porque a gente já passou por muita coisa no mercado. A gente sabe que isso é fake, não é verdadeiro. Então, pra mim, não me pega mais. Hoje em dia, não. Entendeu? Eu valorizo muito mais, às vezes, essa que eu tava falando pra você agora, mano. Qualidade de relação. Você tá bem na própria tua pele que você tá. Você, mano, você não precisa, às vezes, tá ganhando, sei lá, milhões ou faturando milhões. Porque no final das contas, mano, vai cair sempre no mesmo lugar.
cara vai é aquilo que você falou, o cara vai estar ganhando muita grana, mas ele vai gravar o story na porta, ele vai chegar em casa, vai ter que sentar no computador tipo vai ficar trabalhando lá, infeliz, blá. E tem uma parada ruim do mercado, mano, que a galera perdeu, né? Com essa visão de, o fulano tá faturando tanto, 6 dias, 7 dias, 8 dias, mas esqueceu que, pô, o salário mínimo do Brasil é R$ 1.600, sei lá, 70, 90% das pessoas não devem ganhar R$ 10.000 por mês. Verdade. Ainda pagam alto imposto, que é um valor que bota no bolso muito menor. Às vezes a pessoa, até tipo, e sem ser uma crítica, na verdade, tá? Mas às vezes a pessoa nunca ganhou R$ 5.000 por mês na CLT dela. E tá olhando e querendo ganhar R$ 100.000 por mês no digital. Às vezes se ela der passo a passo, né, indo devagarinho, definitivamente ela consegue, tipo, primeiro ela desbloqueia o 10.000, depois ela desbloqueia o 20, depois desbloqueia o 40, 100, etc. E não necessariamente, igual você tá falando, né, que não vão ficar essa galera do digital. Muitas das vezes a felicidade desse cara, mano, às vezes é só comprar a casa pra mulher, entendeu? Comprar o pote. Eu acho até mais, tipo, cada um vai se unir da sua forma. Mas eu acho até mais íntimo. Eu valorizo muito mais o cara que, porra, tu vê que tá fazendo alguma coisa pra família dele, por exemplo, do que efetivamente querendo, porra, esfregar Porsche na cara dos outros. Eu acho legal, que não faz muito sentido. Sim. Não, fora que assim, né? Tem a questão que você não sabe de onde que vem a renda dessa galera, né? Então, assim, a galera fica olhando ali, mas não sabe as coisas erradas que os caras fazem, os golpes que os caras dão. Então, assim, porra, será, mano? Será que vale a pena? É tu botar na ponta do lado, será que vale a pena? Entendeu? Fora que isso daí que você falou é muito verdade, mano. Então o cara fica megalomaníaco ali, ele acha que às vezes os 20, 30, os 50 mil que ele tá fazendo não é suficiente. Quando você vê uma realidade que, mano, 90% do brasileiro ganha R$ 3.500 por mês. Então, assim, a gente vive num país fudido, não tem muito pra onde correr. E eu acho que o cara tem que ser grato, mano. Ele pode ser ambicioso sim, mas ele tem que ser grato. E eu acho que assim, o que move o cara? Será que é só cifrão? Se for só cifrão, mano, ele vai fazer muito cifrão. E eu tava outro dia conversando com um amigo meu. Mas fiquei feliz, não. Não tem como, mano. Uma pessoa tem que ter alguma outra motivação na vida, sabe? O cara pode ser rico sim, beleza, mas no final das contas, mano, no final das contas não muda nada. Eu li um conto que chamava De Quanta Terra Precisa um Homem, do Tolstói. Mano, muito interessante. Contava a história de um cara que ele era tipo de um feudo. E aí, nesse feudo, ele recebe uma cunhada, e a cunhada é da cidade. É como se você morasse há muitos anos atrás no interior de São Paulo e viesse alguém na cidade. E aí, nisso, ela conta de como é que era lá, e aí o cara, ele cresce o olho, e aí ele vai na cozinha, e aí, tipo, ele vê, tipo, Satanás atrás da geladeira. E aí ele fala alguma coisa lá, o cara vai dormir, ele fala, que porra é essa? Ele acha que é um sonho, né? E aí ele vai e descobre que tem um outro feudo próximo que tá dando terras mais baratas. E ele vai lá no feudo, ele descobre que tem um outro feudo que tem terras ainda mais baratas. Ele chega nesse outro feudo e ele fala com o cacique assim, fala pra ele assim, ó, olha só, como é que funciona aqui? Tu vai pegar o cavalo quando amanhecer, quando o sol estiver nascendo, e o perímetro que você andar a terra é sua. Só que tem uma condição, você tem que voltar para o ponto onde tá essa, não lembro, tipo uma touca de índio lá, que eu esqueci o nome, até o sol se pôr atrás daquela montanha. E aí ele começa, mano, o cara ele vai no máximo, ele olha lá, não, dá pra ir mais um pouquinho, ele vai, e tá um calor escaldante, que era tipo um deserto, tipo como se fosse um Arizona da vida. E aí ele vai, para que sai embaixo de uma árvore e começa, volta, e acaba a água dele, um calor escaldante, ele tira as roupas pra conseguir dar conta do calor, continuar cavalgando. E eu só começa a baixar, ele tá lá no fundo olhando assim, e ele, cara, acho que eu não vou conseguir. Aí não, ele vai, continua, ele vai e finalmente consegue. Quando ele chega, todo mundo lá no topozinho, os caciques, conseguiu. Quando desce, o cara tá lá no chão, com a boca cheia de sangue, o cara morreu. Pegou tudo ali, mas morreu, e aí, quando o cacique chega, tipo, antes o cara olha assim pro cara, né, como pro cacique, e aí, tipo, meio que o Satanás lá da geladeira se personifica nele e fala assim, eu falei que você você ia perder tudo por causa dessa tua ganância aí. E o cara morre, mano, e acaba o conto, tá ligado? Então, assim, ele pegou toda a terra que ele queria, mais um pouco, mas no final ele chegou e ele morreu. Deixou a família, deixou a mãe. Exatamente. Às vezes você fica com essa percepção. Eu vou até dar um exemplo daqui dessa praia. Então você fica com uma percepção de, porra, eu vou mais além, e efetivamente às vezes não consegue voltar pra sua base pra poder desfrutar ou pra poder desfrutar um ambiente, etc. A gente tá aqui em Portimão, no sul de Portugal, aqui no Algarve, e eu comentei com você, né, que a gente já foi andando aqui nessa praia até a Praia do Val, um pouco depois da Praia do Val ali, e voltei. Eu comentei com vocês que teve um dia que eu fui fazer esse passeio, para não, caralho, vou mais um pouquinho, vou andar mais, etc. Eu quase não consegui voltar, porque a maré tinha subido, e por pouco era uma parte de pedra,
que eu já não tava mais enxergando o chão, que era uma parte assim, sei lá, de uns 10 metros de pedra. Eu demorei uns 40 minutos pra atravessar essa parte, porque eu não tava mais enxergando. Então, tipo, você tá pisando em falsa ali, pedra, água batendo, etc. Tipo, se eu tivesse ido um pouco antes, eu teria voltado antes da maré subir e eu não passaria sempre aí. Então tu fica naquela de querer um pouco mais, só que ao mesmo tempo você não consegue talvez aproveitar tudo porque você ficou com essa ganância, com essa visão de porra, ah não, eu vou mais, eu consigo mais, mas não desfrutou toda a experiência completa que você precisaria. Então, às vezes, trazendo de novo para essa palavra, realmente como você falou, às vezes a pessoa ela tá olhando muito o outro, mas não sabe, número um, né, se aquilo tudo é verdade, de onde veio o dinheiro e etc, e achar que aquilo é a felicidade, que às vezes esse cara, ele chega em casa e, porra, tá fudido, tá com a família desestruturada, a filha no filho não dá atenção pra ele, porque às vezes ele tá, porra, muito tempo fora de casa e não consegue construir a base familiar direitinho. Então, assim, realmente, você só ficar olhando pra grama do vizinho, não necessariamente ela tá mais verde como você pensa, entendeu? Isso aí. É isso aí, eu penso daí mesmo. Isso até é meio engraçado, né? Porque a gente tá falando isso aqui, tá ligado? Mas isso é verdade, mano. Às vezes, assim, eu levei, pô, 2 anos aí, é com um período curto, né? Com uma pessoa de mercado, às vezes, ter um resultado que eu consigo ter hoje, eu consegui fazer isso daqui hoje. Porém, mas foi porque, mano, lá atrás, mano, eu nunca tive aniversário, mano. Então, desde os meus 17 anos aí que eu trabalho direto full, e eu nunca comprei aniversário, passava aniversário virado como garçom aqui, broga, né? E aí, dessa vez, calhou de ter a oportunidade de estar aqui, né, nesse local aqui, curtindo e tal, trabalhando também. Porém, isso foi mais uma coisa minha que eu quis fazer. Tanto que eu não comprei passagem de volta, foi uma coisa meio... Cara, eu vou e foda-se, vamos ver o que vai acontecer no caminho. Porque eu queria me testar, sabe? Queria me testar e ver o que a gente consegue fazer aqui. E tá sendo bem interessante, mano. Tá sendo uma experiência bem boa e tá só começando a experiência, né? Então, total. Não, e tem uma questão até bíblica, mas aí eu vou trazer para uma visão mais de moradia, porque, enfim, eu morei quase 11 anos na Europa e tô na Europa aqui de novo morando. Mas essa percepção que, tipo, eu não sou muito católico, etc, nunca li, etc, mas, pô, tem uma versão que o pessoal sempre fala de, tipo, o único lugar que Jesus não fez milagre foi na sua própria cidade. Ele fez milagre em todos os lugares de onde ele passou. Então você, às vezes, sair da sua zona de conforto, ela é importante para você realmente testar novos limites, testar novas percepções. Ontem a gente não conseguiu se encontrar, porque eu fui lá em Lisboa buscar o sobrinho da minha esposa, que ele vai passar 3 meses aqui. Mano, ele sempre trabalhou com o pai e com a mãe, sempre ficou ali morando com o pai e com a mãe, etc. Ele tem 26 anos, né? Fim cedo para algum estágio, para outro, mas com essa percepção, cara, e tipo, ele está tendo a primeira oportunidade de, tipo, porra, agora sou eu, agora a vida sou eu. Agora também que ele tá na casa da minha esposa, da nossa casa, né, que é tia dele, mas com essa visão clara de, tipo, já deu um primeiro passo de romper essas barreiras, romper esses limites, que às vezes, por exemplo, não sei se você mora com seus pais ou não, mas com aquela visão de, tipo, muitas das vezes, dá um primeiro passo, tipo, sai de casa, cria uma realidade diferente, muda, quanto a gente tá falando ali, pô, tá, é de Cascavel, já foi pra Alphaville, já foi pro Balneário, vai pra vários lugares numa percepção de, tipo, ó, corta talvez alguns vínculos, talvez que te trave, até que amizade, né, vê se você hoje tem 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, eu tenho 40, mas com aquela visão de, tipo, não necessariamente aqueles teus amigos de 5, 10 anos para trás, ou desde criança, desde a infância, ou mesmo até do ano passado, são aqueles que vão fazer com que você continue com essa amizade, porque às vezes eles estão te travando. Às vezes você romper essa visão, e não indo na contramão do que a gente está falando aqui, mas trazendo essa visão de você realmente correr atrás do teu limite, igual o Miguel, você falou, essa visão de, porra, quis ter essa liberdade de viajar sem passagem de volta, mas criar realmente como você se comporta nesse ambiente, porque traz essa percepção de, tipo, aí tá falando aqui de bens materiais, etc, mas, porra, você tá num lugar legal, é top, você poder, porra, sentar aqui, pedir a segunda, terceira caipirinha já, porra, isso é bom, mas ao mesmo tempo, tipo, confiando e desconfiando e ao mesmo tempo, tipo, na correria pra, pô, o maluco tá viajando, mas ao mesmo tempo, ó, tá trabalhando, pô, tipo, até 2, 3 horas da manhã trabalhando, porque, porra, poder fazer um lançamento tinha que fazer, poder ainda separar um tempo pra curtir, essa visão clara de, é importante sim, entendeu? Por mais que a gente tá falando, fique esperto com, porra, quem tá postando post, que é business dele, que como é que o cara tá em casa, vai valer a pena sim você separar um tempinho, separar uma vela para poder viver experiência nova, poder desbloquear algumas coisas na sua cabeça,
pra, tipo, pô, eu também consigo, eu também posso. Às vezes você vai no restaurante cara da tua cidade, vai ter uma parada barata, mas ao mesmo tempo, tipo, sente, vive. Não necessariamente só pra postar, mas, tipo, vive uma nova liberdade, vive uma nova experiência de, tipo, caralho, eu também consigo. Por exemplo, eu moro aqui na cidade, mas, tipo, eu nunca vi, eu tava falando com a minha esposa, ela, pô, tô tomando vontade de conhecer esse restaurante. Tipo, pô, às vezes a gente deu mole de, poderia ter vindo aqui, pô, curtir, pô, Insta Top do mar, etc. Mas, pô, podia vir aqui, pedir uma parada barata, só pra poder curtir essa experiência. A gente vacilou e não fez. E ao mesmo tempo eu deixei de confiar, às vezes a minha esposa queria vir aqui e não veio. Mas então, às vezes, coisas até assim, a gente que tá um pouco mais tempo no mercado, a gente se pega nesses vacilos, é uma percepção de, como você vê hoje, cara, essa linha de, pô, às vezes sai dessa cidade, o cara que às vezes está vivendo ali com o pai e com a mãe. Como você se vê essa visão de, tipo, o cara ganhar um dinheirinho, mas separar um dinheiro para realmente ter essa experiência, ter essas viagens?